Vamos então compartilhar a palavra do Senhor, abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 25. Abra em Mateus capítulo 25, vamos ler do verso 13 ao verso 30, ênfase nos versos finais a partir do 23. Vamos ler. Alguém está com... Diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que eu granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu te conhecia, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Eis aqui o que é teu, aqui tens o que é teu, diz a minha tradução. Respondendo, porém, o seu senhor lhe disse: mau e negligente servo, ou servo mau e negligente. Tu sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. O Senhor nos ajude com sua palavra nessa noite. Algumas semanas atrás, eu estive em uma pregação ainda das lives que fazíamos em nossa casa, ou de nossa casa, estive falando sobre a parábola dos talentos. E havia muita riqueza, há muita riqueza nesse texto, e é impossível esgotar a riqueza de um texto como esse numa palestra de 50 minutos. Então, sempre que prego sobre esses textos, sempre fica em minha cabeça, em meu pensamento, o desejo de não deixar passar temas importantes escondidos no texto e que às vezes ficam para trás sobre o pretexto de não repetir a pregação. Eu não pretendo repetir a pregação que fiz algumas semanas atrás, mas pretendo abordar um pedaço desse texto, uma parte dele que ficou pouco trabalhada naquela ocasião, particularmente essa parte final da parábola, quando o Senhor Jesus fala a respeito do que ele chama de servo inútil.
se pudesse colocar um tema nessa pregação, seria servo inútil. Eu queria observar o comportamento deste homem, queria observar o comportamento dele como servo e o comportamento dele no retorno do seu Senhor, o comportamento dele enquanto seu Senhor estava ausente e o destino que ele teve por conta desse comportamento. Queria analisar com os irmãos esse manual do não fazer, o manual de como não se portar em relação à nossa vida diante de Deus. Porque esse Senhor que deixou os talentos é o Senhor Jesus. Ele já se foi há muito tempo, como diz o texto, ele se foi por muito tempo, por longo tempo, para longe, mas voltou. E nós somos a geração que verá a volta do Senhor. Cada dia que passa, as profecias se cumprem, a palavra de Deus se torna mais presente, mais viva. A convicção que há no coração de todos os servos do Senhor que hoje observam o cumprimento das profecias da palavra é de que o Senhor Jesus está voltando e que essa é a geração. Enquanto adorava a Deus ali no momento de louvor, veio a palavra do Senhor, a palavra de Deus a meu coração, e a palavra era: essa é a geração, é essa a geração. Veio em língua inglesa, não? This is the generation. Essa é a geração. Essa é a geração que verá a volta do Senhor. Nós somos aqueles que estão próximos de ver o dono de tudo retornar. E ele vem ao lugar onde ele deixou seus servos. E quem são os servos de Jesus a quem ele deixou quando foi? Todos os homens. Isso é uma convicção que nós temos que ter e entender. Todos os homens sobre a face da terra, desde o primeiro até o último, são servos do Senhor. No sentido de que Ele é o Senhor de todos e que a todos deixou talentos, ao menos um, que é a vida. E esse talento precisa ser devolvido com juros para Deus. Todos nós recebemos de Deus um tempo de vida. E Ele espera que todos esses que são seus servos multipliquem esse talento para Ele. E que quando volte, ou volte visível, ou volte a nos arrebatar, ou volte porque morremos e passamos a estar diante dEle, independente da forma como Ele retorne, que Ele encontre nossa vida multiplicada para Ele, valendo a pena para Ele. Todos os homens, quer queiram, quer não, quer saibam, quer não saibam, são servos de Deus. E se estão gastando suas vidas em outra coisa que não seja a glória de Deus, estão jogando fora seu talento, o enterraram, e ao tê-lo feito estão correndo risco grave, porque breve vem o Senhor, e Ele vem a tomar satisfação, prestar contas com aqueles que são seus servos. Todos os homens estão debaixo do governo de Deus. Agora, no meio desses milhares de servos de Deus, existem os servos úteis e os servos inúteis. E é sobre eles que quero falar nessa noite, sobre o que é um servo inútil. Como ele se comporta e por que ele precisa ser para nós uma referência de indignidade, uma referência de fuga, para que nós não sejamos também encontrados como esse tal que fez o que fez com o talento que recebeu. Todos nós vivemos na terra que Deus criou, e como já lhe disse, todos nós recebemos pelo menos um talento. Essa doação de Deus, essa coisa valiosa, né? Lembrem que um talento era uma medida grande. O talento romano, se não me engano, era 32 quilos. O talento hebraico iria de 40 até 60 quilos. Então, imagine um talento que fosse de cobre, 40 quilos de cobre. Até hoje vale muito o cobre. Não vai instalar um ar-condicionado, você vai ver como que é custoso, como custa caro o cobre.
um talento de prata muito mais valioso. Imagine esses talentos, provavelmente devem ter sido talentos valiosos, talvez até de ouro. Quanto vale 40 quilos de ouro? Né? Era uma ideia que Deus passava. Sua vida vale muito. Sua vida tem muitíssimo valor. E ela foi doada por Deus. Ela foi lhe entregue. Ele lhe deu tantos anos de vida. E Ele lhe deu tantos anos de vida para que tu a vivesses para Ele. E muitos de nós fazemos tudo com a nossa vida, menos viver para Ele. Enterrar o talento significa usá-lo de maneira alheia a Deus, como esconder as nossas capacidades, aquilo que Ele nos deu, privá-lo daquilo que lhe pertence, privar de multiplicar isso para Ele. Nós temos pessoas, e aqui é muito interessante que há muitos assim, nós temos pessoas aqui que sabem trabalhar muito bem com trabalhos de mão, manuais, né? Que constroem, que trabalham com elétrica, com pintura, com essas obras de pedreiros, construção. Temos o Hugo, que não está aqui, mas que derruba, né? E outros que constroem. Nós temos habilidosos homens aqui. E quantos homens têm essas habilidades e as utilizam para si, ou para outros, para o que não tem valor? Mas o Senhor nos ensina por esse texto que Ele espera que nós utilizemos essas habilidades para Deus. Se você é médico, ou enfermeiro, ou técnico de enfermagem, Ele espera que tu utilizes essas habilidades, esses talentos para Ele, que tu multipliques para Ele. Não? Construa para Deus, invista no reino de Deus, faça coisas para Ele, dentro daquela habilidade que Ele lhe deu. Você é enfermeira, procure amar as pessoas. As enfermeiras já são mais naturalmente afetas ao amor, ao carinho, à misericórdia. Mas é pouco quando se faz isso só dentro de um ambiente profissional. Deus espera que o ambiente profissional esteja englobado numa intenção maior. Eu sou, como profissional, trato os pacientes como profissional, porque amo a Deus, e eles são envolvidos nisso, e tanto ali quanto fora, em qualquer lugar, minha profissão me foi dada para multiplicar para Deus. Nós temos aí talvez psicólogos, temos aí talvez outros profissionais tão preciosos, habilidosos, que devem entender esse chamado de Deus. Tantos músicos estão aí cantando para nada, não, que tem voz bonita. A última vez que vi, quinta-feira, me ouvi cantar, quase tive um choque hipovolêmico de tristeza. Disse, meu Deus, como treme, que voz horrorosa. Disse que tem tanta gente que tem uma voz tão bonita e poderia louvar a Deus como um pássaro, mas gasta a sua voz cantando para o que não tem valor, não, para que as pessoas se embebedem, para que as pessoas se prostituam, para que as pessoas tenham uma ilusão de felicidade transitória em 2, 3 horas de show. Usam aquele dom para nada, para o que não vale nada. E chegarão diante de Deus e terão que dar a Deus a satisfação do porquê ocultaram de Deus esse talento, porque não estavam cantando na igreja, auxiliando a congregação a louvar ao Senhor, como nós nos esforçamos a fazer aqui. Não falo, esses meninos têm talentos, né? Eu cobro deles, filhos, esse talento é para o Senhor. Não pense, Enzo, que Deus te deu essa graça de tocar, para que um dia tu sejas famoso, e não será difícil. Você tem uma boa aparência, um moço bonito, tem uma linda voz, sabe tocar como ninguém. A graça de Deus te deu esse talento, mas é para Deus, para que tu multipliques para Ele. Assim a inteligência de Mateus, a perspicácia dele, e também canta, toca, todos esses meninos que estão aí, os juniores. Hoje eu fiquei tão feliz ver o filho da irmã Thaís aqui tocando guitarra, e eu consegui ouvir a guitarra, não?
consegui ouvir a guitarra, vi que se preparou, que estudou a música. Que precioso, estão se desenvolvendo, estão crescendo, dando-se a Deus. Entendam eles que Deus espera que isso seja usado para Ele, que Ele não conta que esse talento seja desperdiçado com qualquer outra coisa que não seja a glória de Deus. Ele espera dos dentistas que trabalhem para o Senhor, que façam o bem, que amem aos irmãos, que usem a profissão para o Evangelho ser expandido. Os professores, tantos que nos ensinam na escola bíblica, que Deus abençoe a todos vocês, pelo que tem feito pelas nossas crianças, se dedicando ao Senhor. Amado, entenda, isso é grave. Deus espera que os que falam bem, preguem a palavra. Os que são bons oradores, se preparem para serem pregadores do Evangelho. Desejem isso, orem por isso, anelem por isso. Você sabe fazer contas, é bom de finanças, de economia. Por que não ajuda com as finanças do reino de Deus? Mas nós gastamos nosso tempo, nossas habilidades com aquilo que não traz retorno algum, valor algum, nada. E o tempo está passando e Jesus está voltando. O tempo está passando e o Senhor está voltando. Que vamos apresentar-lhe naquele dia? Nós somos a geração. Esta é a geração. Essa é a geração que prestará contas. Ajuda-nos, Senhor, que nós possamos entender isso, que nós não podemos esconder de Deus o que lhe pertence. Por melhor e mais sucedidos que sejamos no mundo, seremos os mais infelizes dos homens se Ele chegar e nós formos encontrados utilizando nossos talentos para o que não tem absoluto valor. Entende? Entende e compreende isso? Quão é urgente ter essa convicção e saber que precisamos nos dedicar ao Senhor. Eu olho a vida do irmão, irmão Nabel, como deixou tudo. Um profissional excelente, a esposa também, capacitados. Poderiam ser bem-sucedidos no mundo, em qualquer lugar, mas estão lá no Paquistão, gastando suas vidas, cuidando de crianças desconhecidas, carentes, na periferia de uma nação tão perigosa para o Evangelho como é o Paquistão, arriscando suas próprias vidas. Esses dias, numa dessas questões de mudança, talvez seja eu removido para outro serviço dentro de minha área médica. E quando me disseram para onde que pode ser, eu me assustei um pouco, eu me preocupei, porque disse: Senhor, tem 10 anos que eu só me dedico ao Evangelho. Tem 10 anos que minha mente está voltada ao estudo da palavra, ao estudo da Bíblia, à ministração da Tua palavra às pessoas. Eu estou sucateado. Eu pouco tive tempo nesses anos de estar me atualizando. Eu não tenho como correr com os demais nefrologistas. A época em que me entreguei ao serviço do Senhor, eu era o primeiro da corrida. Aonde me formei, eu com meu colega, ele hoje é um próspero nefrologista, tem uma grande estrutura de máquinas e clínicas e tudo, muito reconhecido. Nós formamos juntos e nós tiramos a mesma nota, a nota máxima na residência. Não sei se até aquele tempo ninguém conseguiu isso, ninguém havia conseguido isso. Eu e ele conseguimos. Não sei se depois alguém conseguiu. Mas se naquele tempo tivesse optado por seguir o caminho que ele seguiu, estaria como ele e não teria temores ao me mover para uma área diferente. Mas hoje tenho que recorrer a Deus porque deixei para lá aquilo que a mim não tem valor para me desenvolver naquilo que para Deus tem valor. E porque investi nisso, suas vidas têm sido abençoadas, salvas, libertas, curadas. Que valioso ver uma alma restaurada, conhecendo a Deus. E aqui nós temos muito mais que uma. Temos dezenas de pessoas que encontraram ao Senhor
que estão vivendo com Deus, amando a Deus, conhecendo a Deus, sendo transformados, abençoados, curados, libertos pelo poder do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não me arrependo, faria tudo outra vez, e talvez esse seja meu único orgulho, entre aspas, minha única, algo que, se fiz alguma coisinha que preste, foi ter deixado para trás a glória desse mundo, o lugar que eu poderia hoje ocupar, para ocupar um lugar muito mais elevado, um lugar de serviço ao Senhor. Hoje minha vida é de Deus, hoje é só o que eu sei fazer, e se for para lá vou ter que correr atrás, voltar, estudar, tantas coisas. Posso fazê-lo, se é a vontade de Deus. Mas eu queria que os irmãos entendessem que se hoje Jesus voltasse e eu fosse um grande e próspero dono de clínica, eu estaria em péssimos lençóis. Talvez hoje me sinta um pouco mais seguro. Se voltar hoje, posso pelo menos jogar-me a seus pés e chorar e ter a segurança de que, Senhor, eu fiz o que consegui fazer. Eu corri do que consegui correr. Eu vivi para o Senhor, eu estava aqui, talvez não tenha sido o melhor, talvez não tenha feito o melhor, talvez não tenha feito tudo o que podia, mas Senhor, aqui está teu talento, aquilo que tu me deste, eu tentei multiplicá-lo para ti. Quando cheguei em Brasília não havia ninguém, e hoje há tantas pessoas, não havia nada, hoje há algo. Senhor, tu me deste o talento de pregar, a pregação que tu me deste gerou algo para ti, fez algo crescer, nascer, há uma igreja em Brasília, por causa da tua graça, operando por meio de um talento que foi multiplicado pelo teu próprio Espírito para ti mesmo. Então, Senhor, é o que posso te apresentar, é o que tenho a mostrar-te, é obra das tuas próprias mãos. Nós vamos falar um pouco sobre isso mais à frente, porque é interessante a postura dos dois, do útil e do inútil, né? O inútil é arrogante, o inútil acha que Deus é que lhe deve, o inútil vai achar que pode se colocar diante de Petro, olha Deus, já é hora de prestar contas, vamos conversar, está aqui o que é teu, a vida que tu me deste, agora vamos conversar. Eu não fiz para ti por causa disso, não vivi para ti porque tu sabes que tinha que trabalhar, sobreviver e papapá e papapá, não fiz por causa daquilo outro, deixei de fazer por causa daquilo outro, toma o que é teu. E olhe, acho que tu serias muito justo em me botar no céu, porque eu sou um bom homem, sou um homem trabalhador, não roubei, não matei, não fiz nada de errado. O inútil será arrogante, mas o útil, ele estará aos pés do Senhor, chorando, talvez pensando, quanto mais coisas eu poderia ter feito para o Senhor nesse momento. Aleluia. Alguém aqui já assistiu um filme chamado O Quarto Sábio? Quem já assistiu? Não creio. Quitéria, Moisés. Queria passar-lhe a tarefa dessa semana. Ouça isso. Assista esse filme. O Quarto Sábio. Tem no YouTube, está disponível, mas como são coisas boas, ninguém assiste. Eu não vou perguntar quem assistiu o último filme dos Vingadores. Mas assista O Quarto Sábio. Vai lhe fazer bem. E veja como Deus trabalha em cima de um homem que achava que tinha muito, mas que quando encontrou-se com o Senhor, descobriu que podia ter feito tanto mais. É lindo, você vai chorar. Eu toda vez que assisto choro. Quer chorar um pouco? Assista esse filme. Bom, seguimos aqui a nossa pregação. Esse homem que chegou diante de Deus arrogante, julgando a Deus, foi chamado pelo Senhor de mau e negligente. E o Senhor ouviu dele uma certa avaliação interessante. Diz: eu te conheço, tu és um homem duro,
Tu ceifas aonde não semeaste, e colhes ou recolhes aonde não espalhaste. Eu te conheço. É por isso que eu não dediquei minha vida a ti, porque tu és um Deus duro. Tu és um Deus implacável. Tu não me queres feliz. Eu nunca quis me aproximar de ti, porque tu ias mexer na minha vida. Eu sei como é que tu és. Tu queres os homens infelizes, tristes, abatidos. Tu queres que os homens te deem coisas que eles não têm condição de te dar. Tu és um injusto. Tu ceifas onde não semeaste. Tu queres que o homem seja santo e tu sabes que ele não tem condição de sê-lo. Tu queres que os homens te deem aquilo que eles não têm condição de te dar. Tu és injusto. Eu te conheço. Então, o servo inútil, ele não apenas é inútil porque não serviu para Deus, mas é um homem que viveu a vida inteira com uma ideia equivocada. Mais que isso, com uma ideia herdada da própria boca de Satanás. Porque foi Satanás que em primeiro lugar a Adão disse: é verdade o que Deus diz a respeito de amor, perdão, misericórdia, que Ele é Pai. É verdade o que Deus diz. A palavra de Deus é verdadeira. Deixa eu dizer o que é Deus, quem é Deus. E Satanás tem feito a cabeça de todos os homens da geração de Adão desde então, dizendo que Deus é esse homem duro. A palavra do Novo Testamento é escleros, é alguém insensível, é alguém que não se compadece, é alguém endurecido em suas emoções e rígido nas suas posições, implacável. É isso que significa escleros, daí vem esclerose. Sabe quando se torna um tecido vivo, fibroso, morto, duro, insensível? É essa palavra que é utilizada aqui. Eu sei que tu és escleros, que tu és duro, frio. Olha, amados, muitas pessoas dentro das igrejas, por não conhecerem a Deus, têm opinião parecida com essa. Justo por não conhecerem o Senhor. São religiosos, vêm aos cultos. E por que vêm aos cultos? Por que vêm à igreja? Elas vêm à igreja por medo. Vêm à igreja porque têm temor de morrer hoje e ir para o inferno. Não porque conheceram ao Deus verdadeiro, mas simplesmente porque têm medo, tem que pagar. Meu Deus, eu tenho que ir, porque imagina se morro hoje, o Deus duro vai me jogar no inferno. Essa é a vida de muitas pessoas religiosas hoje, dentro das igrejas. Então, se de repente um certo homem pregador falou: olha, se de repente alguém começar a pregar, o inferno não existe, descobrimos na Bíblia que o inferno não existe. Esses textos que falam sobre o inferno, juízo eterno, destruição do homem que rejeita a Deus, não, isso não é verdadeiro. Posso lhe garantir, se essa pregação saísse por aí, 70% dos frequentadores das igrejas iriam para a farra, iriam para a baderna, iriam para a prostituição, iriam para fazer tudo o que sua alma durante tanto tempo se segurou para não fazer. Porque as pessoas não estão na igreja porque conhecem o Pai, porque conhecem a Deus, porque tiveram um encontro com o Senhor, porque foram salvas. Não estão por amor, estão por muitas outras razões. E esse servo inútil, ele estava lá servindo a Deus, passou o tempo todo entre a ida e a volta do Senhor, servindo a Deus, sem conhecê-lo e tendo uma opinião horrível a respeito disso. Escleros é duro, difícil, bruto, rígido, inflexível, violento, intolerável. Essas pessoas que se enquadram nesse grupo, elas toleram a Deus. Elas toleram a Deus, mas o prazer delas está lá fora. Elas não têm alegria em estar na casa de Deus, servindo a Deus, amando a Deus, ouvindo o conselho de Deus, estar com os irmãos em Cristo. O prazer delas está aí fora. E toleram a Deus. Amados, nós precisamos rever nossos conceitos, porque nosso Deus é um Deus maravilhoso. Ele é Pai, Ele ama você,
Ele lhe quer feliz. Ele lhe quer verdadeiramente feliz, realizado, pleno. Ele quer que tu sejas daquelas ovelhas das quais Davi disse: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos, Ele me guia mansamente às águas de tranquilidade, Ele refrigera a minha alma, Ele me protege do inimigo, Ele me guarda, Ele me supre, nada me falta, eu sou completamente realizado e feliz em sua casa. Bem-aventurado aquele que encontrou teu tabernáculo, eu encontrei teus altares, Senhor meu e Deus meu. O pardal encontrou sua casa, a andorinha encontrou ninho, proteção, mas eu encontrei tua casa, eu encontrei teu lugar, eu me assento à tua mesa, eu provo do teu amor, eu nunca mais quero sair daqui. Aqui é meu lugar, aqui tenho meu prazer, aqui tenho minha alegria. Quantas pessoas dentro das igrejas vêm aos cultos e vêm a serviço do Senhor, porque medo, temor, conceitos equivocados, ou porque o pastor cobra, ou porque o pastor briga ou dá bronca. Amados servos úteis, eles vêm por amor. Eles vêm porque encontraram ali sua casa, são filhos de Deus. E olhe, Ele lhe escolheu para ser filho, Ele lhe escolheu para ser útil. Ele está aqui para dizer-lhe isso: eu tenho um lugar na minha casa para ti. Quero consertar tua vida, quero colocar-te à minha mesa, quero te fazer comer do meu pão, quero te fazer ser feliz de verdade. É essa a mensagem do Senhor. Não seja como esses que disseram de Deus, ou dizem de Deus, ainda que não admitam, tu és uma pessoa que é escleros, não? A vida inteira com a ideia tirada da cabeça do diabo, como ele é capaz de fazer isso. Essas pessoas, à semelhança do irmão do filho pródigo, nem conhecia o pai que tinha. Vocês já leram a história do filho pródigo, não? O pródigo foi, voltou, e o que ficou na casa quando viu o irmão voltar, ficou revoltado, disse: eu nunca provei de um bezerro na tua casa. Esse aí foi embora, gastou tudo com prostituta, voltou, e tu deste para ele um bezerro cevado. Como que é isso? Eu nunca tirei uma unha de cabrito para fazer um lanche para meus amigos. E o pai teve que dizer a ele: escute, filho, você está na minha casa há quanto tempo? Você não entendeu que tudo isso é teu? Que você quantas vezes quisesse podia provar disso, sentar-se à mesa, mas tu sempre te comportaste como um estranho. Tu nunca te aproximaste de mim como um pai que te ama. Tu sempre te aproximaste de mim como alguém que ia te ferir, te bater. Tua primeira opção de refúgio nunca foi a mim, sempre foi o agiota, o banco, o médico, nunca foi a mim a primeira opção de refúgio. E eu estou aqui, te amo, te quero bem, tanto quanto a esse. Esse precisou passar por tudo isso para reconhecer, saber quem eu sou. Mas quando ele saiu, ele já sabia, porque lá na tragédia ele disse: vou voltar para a casa do meu pai, porque eu conheço ele, eu sei que lá existe amor, paz, perdão, assim como hoje existe amor, paz, perdão prometido para cada um de nós. Um lugar de paz na presença de Deus, nos braços do meu Pai, na casa do meu Pai, há lugar para mim. Ajuda-nos, Senhor, a ver isso. Ontem à noite eu estava tentando dormir, porque, sabem, eu tive uma lesão ontem no joelho, causada por um acidente de trabalho, e estava com dor no joelho. E não conseguia dormir bem. Lá pelas 2 eu adormeci. E 3h30, olhei o relógio, entra alguém no quarto. Não vou dizer qual dos 2 filhos é, vocês ficam aí com a hipótese. Mas entra um e cutuca meu lado e disse: pai, eu não consigo dormir. Disse: que foi, filho? Eu estou com muita dor no peito. E muita dor, pai, está doendo muito. E rapidamente o sono foi embora. Rapidamente a adrenalina tomou conta, tudo se despertou, toda a medicina começou a funcionar, tudo que havia naquela região já começou a ser radiografado. Aqui o que tem coração, tem timo, tem tórax,
tem esôfago, tem aorta, pode estar dissecando, tudo veio. Não? E está doendo, pai, está doendo, pai. Auscultei, vi pulso, chequei pressão, respiração, tudo bem. Parecia ser uma dor, mas era importante para ele. Peguei remedinho, dei a ele e botei do meu lado e abracei e fiquei com ele abraçado ali. E acolhi, fiz ele dormir. A cada 10 minutos perguntando como é que estava a dor. Melhorou, está melhorando. Pai, está melhorando. Mas está melhorando mesmo? Tá, filho, está melhorando, pai. Melhorou quanto? Melhorou muito, melhorou pouco? Está melhorando, pai. Tá indo embora, pai. Amém. Oramos. Até que ele dormiu, dormimos ali juntos, né? Minha esposa lá no cantinho de lá, eu no cantinho de cá, e esse moço no meu braço. E no tempo que eu tive abraçado com ele, eu louvava a Deus pela grandiosidade de ter um filho, pelo que ele significa para mim, pelo quanto vale a minha vida. Que precioso aquele momento poder deitar e cheirar o cabelinho dele. Graças a Deus havia lavado. Cheirar o cabelinho dele, estar ali apertando ele. Que momento glorioso, especial aquele. Que significado. Fui ao Senhor. E as lágrimas começaram a descer, porque, irmão, Deus é muito mais amoroso que eu. Quantas madrugadas eu fui a Ele com dores, com medo, inseguro, cansado. E Ele estava lá. Ele estava lá para me receber. Ele me abraçou. Quantas vezes? É só ajoelhar, meu irmão. É só ajoelhar e dizer: pai, está doendo o peito. Pai, estou cansado. Pai, eu estou triste. Pai, estou confuso. Pai, não sei o que está acontecendo. Vá lá, ajoelhe, faça isso. E você vai ver como prontamente Ele se levanta por ti. Como prontamente te abraça. Quantas vezes fez isso por mim, o Senhor? Quantas vezes te abraçará, te consolará, te fortalecerá e ficará contigo até que a dor passe. Porque muito mais é a bondade do Senhor do que a bondade, o amor de qualquer pai terreno. Como aquela experiência me fez bem. Como essas experiências com Deus nos devem fazer bem. E como é difícil falar a outro daquilo que tu vives. Como é difícil dizer a você como é ir a Deus e viver com Deus, sem que tu proves a mesma coisa e tenhas a tua própria experiência e opinião. E Ele está aqui para dizer-lhe, Ele tem desejo de fazer isso grandemente com cada um de nós, tornando-nos filhos amados, tratando-nos como filhos amados. Esse é Deus, não escleros. Esse é o Senhor Deus, um Pai amoroso, um Pai paciente, tem paciência comigo tantas vezes. Ele segue me amando. É só ajoelhar. Tem um quarto lá em cima que agora vai ser dos meninos, mas era meu quarto de orar. É só dobrar o joelho e Ele está lá. Sua glória me cerca. Seu perdão, sua compreensão, sua misericórdia está ali. As lágrimas vêm, o clamor flui. Por mais ansioso, ou nervoso, ou indigno que me sinta, Ele segue sendo um pai dedicado e cuidador, um pai que provê, um pai doce, digno de ser amado infinitamente, de inexplicável amor. Nós somos ou fomos tomados para ser filhos desse Deus, filhos desse Pai, filhos desse Rei. Que alegria poder servi-lo, que alegria conhecer-lhe um pouco mais dia após dia, que alegria e admiração crescente toma o coração de todos os que andam com Ele, todos. Nós nunca mais estaremos sozinhos, nunca mais estaremos nas ruas, abandonados, orfanados, nunca mais estaremos aprendendo a fazer o mal. Nunca mais
com temor da morte, nunca mais temendo a ninguém ou dependendo de ninguém, porque temos um Pai que nos ama. Não sei se consegue entender. Eu já estou separando o servo útil do inútil, porque o inútil vive sua vida por N razões, alheio a esse Deus tremendo. Mas o útil é o filho que mora na casa de Deus. Vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Ajuda-nos, Senhor. Foi lindo ontem à noite. Foi maravilhoso. E alguns aqui já estão tendo essa experiência aí, porque a presença de Deus está lhe cercando. A glória de Deus está lhe envolvendo. Ele está aí lhe abraçando agora. Ele está mostrando, eu estou aqui. Eu sei o que tu estás passando. Eu nunca deixei de estar aqui. Eu vou com você até o fim. Até a dor passar. Você pode olhar. Eu vou estar aqui com você. Esse é nosso Deus. Esse é nosso Deus. Ajuda-nos, Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 1 fala: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Não sejam trabalhadores que fazem as coisas para Ele por obrigação, com má vontade, de qualquer jeito. Não, façam por amor, tudo da melhor maneira. Ontem nós fomos brincar de futebol com os meninos. Com que alegria fui, estava cansado, quebrado do dia de trabalho. Mas foi alegre, por quê? Porque eu ia servir a Deus de alguma maneira, estando com meus irmãos. Provendo às crianças um momento de lazer sadio. Brincar sem competir, sem brigar, brincar de futebol sem um querer ganhar o outro, passar por cima do outro, vencer o outro de qualquer maneira, brincar, rir um dos outros, da incapacidade técnica de cada um de nós, das barriguinhas saltadas e de tudo. Como foi um momento feliz e com que alegria fui, a alegria toma o ser de todo aquele que faz as coisas para o Senhor. Cheguei aí, vi os meninos estiveram trabalhando na obra. Acredito que talvez um outro amado irmão da igreja vai estar nos auxiliando a trocar aquele piso. E eu vejo com que alegria esses meninos servem a Deus. Isso é tão bonito, é tão lindo ver a diferença do útil para o inútil. Porque para o inútil tudo tem que ser feito com a cara amarrada, com bico, com tromba. Você tem que medir, tem que pesar. Peça alguma coisa, peça para carregar. Irmão, põe o vaso ali, aí da próxima já não peça a ele, porque senão pode, né, se chatear. Peça outro para, irmão, ali. Aí depois de 3 semanas, irmão, pode de novo. Porque para esse é um estorvo servir a Deus. Mas existe alguns que são tão úteis ao Senhor, que eles brigam para servir ao Senhor. Buscam oportunidades para estar fazendo algo para Deus no seu dia a dia. Na sua vida, amado, é essa a diferença do útil para o inútil. Eu vou falar sobre isso, estou tentando chegar, não consigo. Talvez estou tentando e não consigo chegar onde quero. Como é bom ver a alegria desses meninos, discípulos, servindo ao Senhor. Ontem estávamos todos felizes, estávamos servindo ao Senhor. Mas jogando futebol, sim, amado. Provendo à igreja um momento de comunhão de pai com filhos. E provendo a todos eles o testemunho. Foi lindo brincar com eles. Ver como cristãos jogam futebol. Cristãos. Que não se batem, não se quebram, se ajudam. Não, eventualmente tenho visto aí em congressos, inclusive dos nossos, que certos times de igreja brigam uns com os outros, entram para ganhar, competem. Que testemunho deplorável! Isso é ser servo inútil. Mas aqui, graças ao Senhor, nós brincamos como irmãos, como santos, e enquanto isso acontecer, seguimos fazendo, a cada mês, pelo menos, para que me recupere. Como filhos amados, devemos estar na casa do Senhor. Felizes? Sim. Ajuda-nos, Deus. Nós precisamos rever como vemos. Olha, amado, quando você ama a Deus de verdade, tua vida, ela impacta os outros. Eu me lembro quando me converti, não sei se ela ainda está viva, mas eu me lembro de ter conhecido irmã Ana. Ela era esposa de um diácono, ou era um presbítero
da Igreja Batista em Manaus. Era uma senhora negra, alta, linda ela, alta. E ela era um transparecer do amor de Deus. Como era doce, como era amorosa, como era gentil, como cuidava de nós, como se importava com a nossa vida. Ela era um holofote de Deus. Sentava-se com ela, parece que você estava comendo com Cristo. Ficava com ela, estava com Jesus. Ninguém queria sair de perto daquela senhora. E ela não era assim só na igreja, só quando alguém estava olhando. Ela era assim em todo lugar. Como ela me fez bem nos meus primeiros meses de fé. Porque a vida dela não era muito comum. Mesmo onde eu estava, havia muitos maus testemunhos, mas ela brilhava diferente. Ela transparecia a glória de Deus. Nós somos, amados, como pais e mães, os primeiros a transparecer o Evangelho do Senhor a nossos filhos. Cuide com a imagem que você passa de Jesus para seus filhos, porque eles vão olhar primeiro a você e depois aos demais. Ajuda-nos, Senhor, a sempre nos preocupar por isso. Aleluia. Conhece a Deus, amado? Você tem tido experiências com o Senhor? Esse servo mau foi chamado de negligente. Negligente. E mau no sentido de aborrecido. A palavra grega é poneros, é cheio de queixas, cheio de aborrecimento, cheio de fadiga. Sabe aquela pessoa que nunca está feliz? Serve a Deus, mas está sempre bicudo, está sempre com tromba, nunca nada está bom. Servo mau, por que nunca está feliz? Nunca. Aborrecido, negligente. O negligente é indolente. Vou ler para os irmãos o que significa indolente. Que não tem a capacidade de sentir dor física, de não ter dor, né? Indolente. Que não causa dor, indolor. Que não tem sensibilidade, insensível, sem vigor. Que manifesta pouca vitalidade, que age com lentidão. Que age com preguiça, preguiçoso. Estou tentando, vou chegar onde quero, assim que eu arrumar as páginas, porque está tudo fora da ordem agora. É a 6. Estou terminando, falta 2. Disse, indolente é aquele que não percebe as coisas ao seu redor. Aquele que não reage se não for empurrado. Aquele que não produz se não for ordenado. E às vezes, mesmo quando ordenado, não faz as coisas direito porque é mau, é bicudo, é trombudo. Então essa pessoa, esse tipo de servo, é aquele que o Senhor Jesus disse, não serve para mim, esse é inútil. Eu falo com o discipulado, nós temos que aprender a ouvir a voz do Senhor e responder com prontidão. E enquanto você não discerne a voz do Senhor, é um bom treinamento ouvir a voz do seu pastor, ouvir a voz do presbitério, ouvir a voz do seu pai, de sua mãe, e obedecer com prontidão, não importa como eles estejam, mas considere que talvez Deus esteja ali falando através deles qualquer coisa que disserem. O servo útil, ele sempre é pronto, ele sempre é rápido, ele sempre está ali disposto a obedecer com rapidez e presteza. O inútil é distraído, está nem aí, fica por aí, tem que ser empurrado o tempo todo. Brigo com esses meninos discipulados. Eu estou lendo a Bíblia, e agora, cada vez que leio, eu leio com outros objetivos. Eu estou procurando na Bíblia as vezes em que o Senhor Deus dá ordens, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e os homens de Deus respondem a essa ordem. E quantas vezes a palavra imediatamente aparece. São inúmeras. Leia sua Bíblia e veja, quando Deus ordena imediatamente, na primeira hora do dia, de madrugada se levantou, foi fazer assim que tinha luz.
Quando Deus lhe ordena algo, quando Deus lhe pede algo, se você é um servo útil, está cheio da vida de Cristo, e Jesus era assim, nós respondemos com rapidez, prontidão, porque estamos prontos, estamos aí ávidos por achar uma brecha para servir a Deus. E esse homem era lerdo, lento, preguiçoso, não era muito pronto a servir. Perguntei a certo moço, qual é a sua escala, irmão, da limpeza na igreja? Ele disse, pastor, eu sou da equipe de irmão fulano. Que bom, qual é a equipe? Sou eu, minha esposa, irmão fulano e irmão cicrano. Que equipe grande, numa igreja que tem mais de 100 pessoas. São 4? Que bênção, não? Como nós somos úteis. 4 ou 5. Disse que fizeram a limpeza aqui com esses 4 ou 5 certo dia. Mas o servo útil, ele anda procurando o que posso fazer para servir a Deus. O inútil, se puder descansar, ele descansa. Se puder parar, ele para. Se puder não fazer, ele não faz. O menos que ele puder se envolver, ele se envolverá. Ele fará se convocado. E fará, desde que tu não perturbes muito. Não convoque muito não. Porque senão se chateia, cria tromba e vai-se. E às vezes, mesmo quando convocado, faz aquilo que só aquilo que foi lhe pedido, às vezes nem o que foi lhe pedido. Os irmãos entendem como que o nível de cristianismo nosso precisa mudar? E como os servos úteis e inúteis, mesmo dentro da igreja, se pronunciam? Eu fico entristecido de ver, às vezes, a disposição dos irmãos a vir aos cultos ouvir a palavra de Deus. Porque sinto falta de famílias aqui. Não estão todos. Já que falei do joelho, que certo irmão me abençoou ontem com um joelho, algum problema, vou falar de sua família. Irmãozinho, vem para cá, vem com o carro, tem 3 filhos, planejando o quarto. A criança não pode vir? Deixa a criança no carro, a mamãe amamenta no carro, para vir ouvir a pregação. Ele vem para o culto aqui, toca o louvor, acabou o louvor, vai para o carro ficar com a criança, e uma delas é o Theo. Fica lá, acalma ele, para a esposa poder estar no culto, para a família poder estar aqui. Eu obrigo a fazer isso? Nós estamos obrigando a fazer isso? Nós não obrigamos, amado. Isso é a vida de Cristo. Isso é entender o que Jesus falava. Você não compreende que me cumpre estar cuidando das coisas do meu Pai? Quando a mãe voltou, ele estava aos 12 anos, ficou no templo. Eles voltaram, procuraram em todo lugar, menos no lugar mais óbvio aonde o servo de Deus estaria, no templo, servindo a Deus. Procuraram em tudo, onde está, estava no templo servindo a Deus. E mãe, a senhora não entendeu, fácil me encontrar. A senhora me encontra na casa de Deus, a senhora me soltar. Se a senhora me deixar solto, a senhora vai me encontrar na igreja servindo ao Senhor. Só me solte do trabalho que eu vou estar na igreja servindo ao Senhor. Me solte das obrigações da vida diária, se a senhora me deixar livre, eu vou estar servindo, a senhora vai me encontrar servindo a Deus. Pode não ser lá na igreja, no local, mas eu vou estar visitando alguém, eu vou estar abençoando alguém, eu vou estar ajudando o pastor, eu vou estar ajudando algum irmão. A senhora vai me encontrar servindo a Deus. Solte essa menina aqui para você ver o que ela não faz. Se soltar essa moça, ela vai passar 24 horas servindo ao Senhor. Porque a vida de Cristo nos empurra para isso. Nosso prazer é estar na casa de Deus. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Você já cantou isso? Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor onde flui o amor. Você cantou isso já? Cantou de verdade? Cantou convicto? Deus pode dar valor a essa afirmação? Quando cantamos esse cântico, Ele pode acreditar em nós? O servo útil consegue fazer Deus acreditar nele, que ele de fato ama ao Senhor. Esse aqui era indolente, esse aqui era negligente, servo mau e negligente. Tu és negligente porque é mau, esse é o problema seu é mau, é o ser mau.
E porque é mau, você é negligente. Porque é negligente, não liga para as coisas de Deus e não dá a elas a seriedade devida. Ao discipulado, eu estou observando os irmãos. E não pensem que o pastor retirou a mão por outra razão que não seja por uma ordem de Deus. Porque o Senhor precisa provar no meio dos discípulos quem são os úteis. E os que não servem. E os que não servem que se tornem úteis, porque seu destino não é determinado. Nós podemos mudar de grupo. Essa é a glória da coisa. Nós não precisamos ser inúteis o resto da nossa vida. Nós podemos um dia dizer: Deus, me perdoe, eu quero mudar, eu quero fazer minha vida valer a pena para o Senhor. Quero usar todo o meu talento, meu tempo, quero ter alegria para te servir. Que 24 horas da minha vida eu possa ser útil ao Senhor. Que eu possa fazer muito mais do que o Senhor me pede. A vida do servo útil é uma vida de exceder, de fazer muito mais do que se lhe pede. O cristão faz muito mais, vai muito além. É bom ver isso aqui em alguns. É bom ver isso na vida de alguns discípulos. Ver que querem fazer mais, fazer com zelo. Alguns estão até superando a nós em termos de cuidado, de detalhes. Às vezes até fico com vergonha, porque vejo o irmãozinho trabalhou o dia inteiro. E tem alguma coisinha que não ficou lá tão boa. E você vê que, mas trabalhou tanto. E aí o pastor dá aquela ajeitada, diz: irmão, está ótimo. E eu já ouvi de alguns: pastor, não está ótimo, está ruim, eu preciso consertar isso. E me sinto, estou querendo consolar, né? Não deveria consolar homens de Deus. Homens de Deus sabem a quem eles estão servindo, amam a quem eles estão servindo. Então, irmão, se ficar ruim, vou falar, ok? A partir de hoje, está torto, está ruim, não faça tromba comigo não, ok? Porque nós estamos servindo ao Senhor. Mas me alegro ver como estão crescendo alguns meninos, com a graça de Deus. Quantos de nós só nos movemos quando alguém nos manda fazer? Não somos úteis. Só quando se pede, ou quando se implora, ou quando lhe constranjo. Não deveria ser assim. Para o que nós recebemos de alimento nessa igreja, nós deveríamos ser uma igreja, um rolo compressor de serviço a Deus. Não deveria haver falta em nenhuma escala de nenhum tipo de serviço. Os irmãos que estão indo à casa de recuperação, pregar o Evangelho, não deveriam jamais ir sozinhos. O serviço da igreja de limpeza jamais deveria ser feito por um grupo pequeno. Jamais, porque há tanta oportunidade, nós somos tão vivos, tão ricos, tão cheios de talentos, de dons de Deus. Quanto nós podemos fazer? Amado, eu penso nisso todo dia, eu preciso servir a Deus. Eu preciso sair e servir ao Senhor. Se o Senhor permitir, vamos ao Nordeste pregar a palavra. Se o Senhor permitir, em Formosa haverá uma obra. Logo, uma igreja, uma congregação. Se o Senhor permitir, em Valparaíso haverá uma congregação. Se o Senhor permitir, talvez por um tempo os irmãos terão que ficar sem pastor, porque nós estaremos indo abrir obras, porque tem gente que está com sede. Há servos úteis que estão esperando o conhecer um Deus como esse que você conhece, para viver mergulhados no serviço a Ele. Porque Jesus está voltando. E quanto mais próximo está Ele, mais seu Espírito incita seus servos a que vivam para Ele. Que Deus nos ajude a mudar essa situação. Se ainda somos indolentes, se ainda somos negligentes, mudemos isso. Considere as coisas. Algumas pessoas eu simplesmente tenho parado de pedir, de falar, já vi que não vai. E por respeito sua condição, respeito você. Seja livre, que nós possamos contar com sua vida. Nós representamos a Deus em algum sentido. Que Deus possa contar com tua vida.
Ajuda-nos, Senhor. Levanta lindos e preciosos. Nós temos muitos obreiros, mas se nós reagirmos adequadamente a essa palavra hoje, esse mundo terá muito mais obreiros e servos do Senhor. Gente firme, dura para o serviço de Deus. Não mimimis, molengas, mas servos de Deus. Ajuda-nos, Senhor. Bom, só terminando. Aonde está 8? Aqui. Como é precioso quando nós vemos o útil sendo proativo, né? Eu fico pensando, já estou terminando, agora sim estou terminando. Esse senhor reclama do servo indolente, diz: você me julgou mal. Quando ele fala, tu não sabias que eu sou assim, ele não estava admitindo que era assim, ele estava dizendo, não era o que tu pensavas a meu respeito? Não que Deus estava admitindo, concordando com a avaliação apodrecida que aquele moço tinha dele, porque Deus não é assim. Quem o conhece sabe quem ele é. Ele estava dizendo, mas não era o que você pensava a meu respeito, que eu era duro, que eu era rígido, que eu era seco, que eu era insensível, que eu não te queria feliz. Então, você não deveria, sabendo disso, ter vivido uma vida mais decente, sabendo que eu posso dar destino eterno a você no inferno, que é como tu pensas, era isso que eu quero, que te quero infeliz, que te quero mandar para o inferno. Por que tu não viveste uma vida um pouco mais decente, então? Por que ao invés disso, enterraste tua vida no poço mais profundo dessa terra e viveste os prazeres mais profundos dessa terra e tiraste de mim o teu tempo, um pouco do teu amor? Por quê? Nada. Tu só me trouxeste aqui a vida que eu te dei, eu a vou tomar de volta. Mas eu queria que tu tivesses multiplicado um pouco. Já que tu tinhas tanto medo de mim, por que não foste pelo menos coerente com a opinião que tinhas a meu respeito? Era isso que Deus está falando aqui. Não é que está dizendo, concordo com você. Não. Ele estava argumentando. E esse servo inútil disse, toma o que é teu. Um dia nós vamos entregar nossas vidas a Deus. Todos nós devolveremos o talento. Oh, amado, devolva com alegria. Devolva com alegria. Faça a sua vida valer a pena, amém? Faça a sua vida valer a pena. Quanto você recebeu? Quanto você recebeu? Tenho certeza que aqui ninguém é pobre. E eu não estou falando de dinheiro. Tenho certeza que todos nós aqui somos riquíssimos. Riquíssimos. Meu filho veio me mostrar uns desenhinhos, que agora ele é desenhista. Ele está mostrando um talento para desenhar. Um novo talento, o bichinho está desenvolvendo. Que lindo são os desenhos que ele tem feito. Vai fazer para o Senhor. Desenhar para o Senhor. Que riqueza você tem recebido. Vamos aproveitar e dar ao Senhor. Os úteis, por meio de Cristo, reinarão com Ele, porque estão aptos, aprenderam a servir, e no reino o rei é o maior dos servos. Olhe, Deus está te preparando para ser rei junto com Ele, para reinar com Ele. E como nós reinaremos com Cristo se não aprendemos a servir como Cristo? Porque no reino de Deus, o rei é o servo. E se o rei não sabe servir, não pode reinar. Entenda isso, ele disse, no reino de Deus o maior é o que serve. Ele não colocará no trono ninguém que nunca ocupou o lugar mais baixo do serviço. Não adianta. Esses que ficam pregando, você é filho do rei, a eternidade, você vai reinar, mas ninguém nunca serviu a Deus, nunca fez nada por Ele, como ocupar o trono? Esse pessoal está mentindo para as pessoas. Eu lhe digo como reinar com Cristo. Aprenda a servir como Ele serviu, amar a Deus como Ele amou, dedicar sua vida a Ele como Ele dedicou, fazer as coisas mais simples para Deus com todo amor e carinho, dar-lhe sua vida integralmente. Então um dia nós ocuparemos tronos e reinaremos com Ele. E
orientaremos, ensinaremos nas gerações vindouras da eternidade o que é servir ao Rei de Jerusalém, porque de Jerusalém, na eternidade, virá o governo e de lá sairão suas leis. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a ser filhos, servir por amor, servir com toda a alegria de quem conhece um Pai, gratidão em todo o tempo, proativos em amar a Deus, dedicados, aonde quer que Ele nos coloque a servir, alegres em ter essa honra, tendo relacionamento amável e entranhável uns com os outros, sabedores de que cada um de nós tem seu lugar e nenhum é maior que o outro, e que o lugar do outro não é o seu, e que você deveria estar preocupado em fazer o seu direito, ao invés de preocupar-se com o que o outro está fazendo. Esse é um dos grandes problemas que temos. Nos irritamos porque olhamos para o que o outro está fazendo, nos irritamos que está fazendo bem feito, e eu aqui não estou fazendo e me deprimo porque não estou fazendo. Faça o que lhe compete fazer. Nem todas as estrelas vão estar no centro do firmamento, nem todas elas vão ter o brilho mais intenso, mas todas elas ocuparão um lugar ali e devem brilhar para seu Deus que as criou. Nós somos assim. Nós devemos amar, exceder, viver, doar-nos, não buscar mérito que não seja o reconhecimento do Senhor, viver para Ele, fazer nossa vida valer a pena. Bom, amado, já falei muito, acho que completei 1 hora. Minha esposa vai nos ajudar a cantar um cântico.